Olá! A educação é um problema de resolução mais delicada no Brasil. Isso porque, de acordo com o IBGE, o país ainda possui 11 milhões de analfabetos. Para elevar a escolaridade em todo o território nacional e resolver outros problemas estruturais da educação, como o salário dos professores e infraestrutura em sala de aula, o financiamento da educação é essencial. Para debater esse tema, convido para o Alesp Cidadania de hoje o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Deputado Gianazzi, seja bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado, Melissa, pelo convite e parabéns pela iniciativa de promover esse debate sobre financiamento da educação pública. Deputado, a gente tem inúmeros problemas da educação, como essa questão estrutural que eu mencionei aqui na abertura do programa. Basta investimento para a gente mudar essa realidade ou o problema passa ainda por outras questões? Olha, Melissa, a principal questão hoje da educação nacional é, sem dúvida, o financiamento. O Brasil investe pouco em educação pública. Aliás, sempre investiu, né? Nós temos, infelizmente, um histórico de privatismo na área da educação. A educação pública nunca, em toda a sua história, recebeu um financiamento adequado. Então, o principal problema hoje da educação, né, o central, é a falta de financiamento, é o baixíssimo financiamento da educação pública, isso da creche, né, passando pela pré-escola, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior. Depois nós temos outras questões também graves, mas essa é a principal delas. Nós não temos políticas educacionais, nós temos dificuldades na gestão da educação, isso existe, sem dúvida, mas não é o principal problema. O principal é o financiamento da educação. Sem recursos, sem dinheiro, a educação não consegue avançar no nosso país. Deputado, desde a Constituição de 88, ficou estipulado um valor mínimo de investimento para a educação. 18% da União, 25% dos estados ou municípios. O que a gente pode fazer para que efetivamente esse direito assegurado à educação seja preservado e efetivamente esse valor chegue nas escolas, na infraestrutura da educação? Olha, Melissa, é uma importante conquista que nós tivemos na Constituição Federal de 1988, e depois isso foi reforçado, logicamente, pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Como você bem colocou, a União tem que investir no mínimo 18%, estados e municípios no mínimo 25%, ou o que constar nas suas respectivas constituições estaduais ou leis orgânicas municipais. Então, é o mínimo. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, ela, na lei orgânica, né, foi determinado que ela invista 31%. Na Constituição Estadual do nosso estado aqui em São Paulo, quando foi aprovada a nossa Constituição Estadual, nós conseguimos elevar de 25% para 30%. Então, é sempre o mínimo de 25%, mas pode ser mais. O problema é que muitos municípios e muitos estados não cumprem essa determinação legal, né? Existe muita manipulação dos dados, manipulações orçamentárias, fraudes, e muitas vezes o Ministério Público é obrigado a fazer intervenções e até mesmo a pedir a suspensão dos direitos políticos por crime de responsabilidade ou por improbidade administrativa de gestores, de prefeitos, de secretários de educação, de governadores, pelo não cumprimento desse importante preceito fundamental. Então, como você colocou, existem esses mínimos obrigatórios, porém, em muitas regiões do país não há o cumprimento, ou há truques, né, orçamentários e introdução de itens de gastos que não são da educação. E a LDB proíbe isso.
Então, em muitos municípios, por exemplo, ainda hoje, prefeitos incluem gastos de assistência social, e por exemplo, gasto de assistência social não é gasto da educação, mas eles incluem nessas verbas. Aqui em São Paulo, eu acompanhei muito na Prefeitura de São Paulo, na gestão Marta Suplicy, quando houve a mudança da lei orgânica. Eu fui totalmente contra, eu era vereador e votei contra, fui até expulso do PT na época, porque ela fez exatamente essa manobra, esse truque na legislação, porque até então a lei orgânica já determinava que a prefeitura tinha que investir 30% em manutenção e desenvolvimento do ensino. Porém, houve a mudança na lei orgânica dizendo que não, que apenas 25% seriam aplicados na manutenção e desenvolvimento de ensino e que 6%, porque daí nós chegaríamos a 31%, como eu disse, seriam investidos na educação inclusiva. Só que nessa educação inclusiva vale tudo, né? Vale qualquer coisa, tênis para aluno, uniforme, ou seja, tudo aquilo que a própria LDB proíbe no seu artigo 71. A LDB tem 2 artigos importantes para a gente entender isso, o 70 e o 71. O 70 diz o que pode e o 71 que não pode incluir nesse orçamento da educação para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, essa é a grande discussão hoje no Brasil, né? Há muita fraude nesse tipo de aplicação dos recursos da educação. Uhum. Deputado, ao município cabe a responsabilidade do ensino da creche e do ensino fundamental. Ao Estado, do ensino médio. A União fica a cargo do ensino superior e do ensino técnico. O senhor vê que essa divisão é justa, é correta? Ou, por exemplo, a União poderia ter uma parcela de responsabilidade também no que os outros entes federativos ajudam a financiar? Olha, é importante essa divisão de deveres ou prerrogativas, né? O município, a prefeitura, ela tem que financiar, ela é responsável pela creche e pela pré-escola, pela educação infantil e pelo ensino fundamental. O Estado, ele é responsável pelo financiamento, pela oferta do ensino fundamental também e do ensino médio. Então, é importante que a gente saiba que o ensino fundamental é compartilhado por ambos os entes federativos, pelo município e pelo Estado. Os 2 entes federativos devem financiar e oferecer o ensino fundamental, que é o ensino que vai do 1º ao 9º ano, né? Então, isso tem que ficar claro. Qual a diferença? A prefeitura, além do ensino fundamental, ela também financia a educação infantil como um todo, da creche à pré-escola, e o Estado não financia a educação infantil. O Estado, ele financia, então, o que é compartilhado a ele, o ensino fundamental, mais o ensino médio. Isso é importante. E a União, em tese, o ensino universitário. Só que a União tem que também suplementar os municípios e os estados, porque os nossos municípios não têm condições, em geral, de financiar a educação infantil nem o ensino fundamental. Muito importante que o governo federal financie também. Ele tem que suplementar esse financiamento. Pouquíssimos municípios do Brasil têm condições de financiar a educação infantil e o ensino fundamental, né? Os mais ricos, os mais que arrecadam mais, tudo bem. Agora, não é a realidade do Brasil. A maioria dos municípios não tem essas condições. Então, e está na lei também, que o governo tem que suplementar. Então, isso é importante. A divisão é importante até para a organização. Agora, o financiamento o governo federal que tem dinheiro, que fica com a maior parte da arrecadação. Então, o governo federal tem obrigação com toda a educação pública, não só com o ensino superior, ele também tem que financiar a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E ele pode fazer isso através da suplementação orçamentária. Uhum. É muito importante essa observação que o senhor faz, deputado, até porque a gente conhecendo ali dentro da Constituição o que cada ente federativo pode receber e que tem ali direito do retorno de imposto,
a gente fica com uma parcela muito pequena para municípios, por exemplo, com 5 mil habitantes, com 10 mil habitantes, 20 mil. Então, esses municípios precisam, de fato, de uma ajuda muito maior. Deputado, o senhor já falou aqui conosco na tribuna, seja na tribuna virtual ou na tribuna presencial, sobre aquele projeto que estabeleceu o teto de gastos do governo federal e um regime fiscal no Brasil, um novo regime fiscal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que um projeto como esse impacta na educação, impacta no que está ali obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Olha, essa proposta que foi aprovada em 2016, ainda no governo Temer, a famosa emenda constitucional número 95, é uma das maiores perversidades de toda a história do Brasil, um dos maiores ataques às áreas sociais do nosso país, porque além da educação, que eu vou explicar, que será duramente atingida, é uma emenda que congela os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. Olha só que absurdo. Isso significa que haverá um congelamento de investimento na área da saúde, no Sistema Único de Saúde, na assistência social, na cultura, na infraestrutura, em todas as áreas. Na educação, então, nem se fala, né? A única área que fica livre desse congelamento é o pagamento de juros da dívida pública, que é essa dívida que canaliza o nosso dinheiro público para os banqueiros nacionais e internacionais e para o sistema financeiro, né, que é um setor pequeno, que não representa nem 1% da população e que nada produz, né, só ganha com a crise. Então, essa emenda 95, ela foi aprovada justamente para beneficiar só o sistema financeiro nacional e internacional, para enriquecer ainda mais os rentistas e especuladores da dívida pública, né, em prejuízo de todas as áreas sociais. E na educação o impacto é terrível, é tenebroso, porque essa emenda ela inviabiliza o Plano Nacional de Educação, inviabiliza a LDB, inviabiliza a Constituição Federal, no seu capítulo da educação, que vai do 205 ao 214, inviabiliza todos os planos municipais de educação, todos os planos estaduais, porque ao estabelecer um teto no financiamento da educação, nós temos a inviabilização, por exemplo, da meta número 20 do Plano Nacional de Educação, que é a mais importante, que diz que até 2024 o Brasil tem que investir 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, em educação pública. Agora, imagine que com esse teto não haverá esse financiamento de 10%. O Brasil investe pouco, hoje mal investe 5%. Né? Então, o Brasil tem uma dívida histórica com a educação pública. Como eu disse no início, o Brasil nunca investiu de verdade em escolas públicas, né? Nunca teve uma política educacional de inclusão e de oferta de permanência para garantir de fato o que está na lei, garantia do acesso, permanência e da qualidade de ensino. Isso nunca houve na história desse país, até porque nós temos ainda milhões de crianças e adolescentes e adultos fora da educação básica, né? Nós temos uma grande evasão escolar, uma grande exclusão do sistema educacional, principalmente no ensino médio. Nós temos um número extremamente pequeno de pessoas frequentando o ensino universitário no Brasil. Acho que o Brasil, na América Latina, é o país que tem o menor número de pessoas frequentando o ensino superior, menos que a Argentina, que o Chile, menos que o Paraguai, que a Venezuela, que a Colômbia, que é vergonhoso. O Brasil é uma potência internacional, está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, isso é grave. E para resolver todas essas questões que eu coloquei, para garantir a democratização do acesso à educação básica, ao ensino superior, para garantir qualidade de ensino, para garantir melhores condições salariais para os profissionais da educação, nós temos que aumentar o financiamento. Mas a emenda 95 do Temer, que é mantida por todos esses, pelo governo Bolsonaro,
aí ela inviabiliza a educação pública brasileira, porque ela inviabiliza o cumprimento das outras metas do Plano Nacional de Educação e de outros planos. Então, ela é um grande obstáculo, não só para a educação, mas para todas as áreas sociais do Brasil. Se a gente for analisar, né, deputado, esse dado que eu passei no começo do programa de 11 milhões de analfabetos é muito significativo, é muito grande. A gente está falando de pessoas que não leem, não escrevem, e a gente também tem os analfabetos funcionais, que lê, escreve, mas não entende aquilo que está que foi escrito para ele. Então, quer dizer, essa situação é extremamente delicada e que o investimento, quanto maior o investimento, obviamente que maiores possibilidades em qualquer lugar do mundo, né? Deputado, trazendo um pouco aqui para o estado de São Paulo, como é que o senhor vê que São Paulo tem atingido aí as metas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Olha, em São Paulo nós temos uma grande dificuldade, porque aqui também não há um real financiamento da educação, não há investimento. Nós temos uma rede estadual com mais de 5 mil escolas, com mais de 3 milhões ou 3 a 4 milhões de alunos matriculados, é a maior rede de ensino da América Latina, é a nossa, é estadual, mas ela não tem um financiamento à altura. Tanto é que é uma rede de ensino muito escateada, muito degradada, muito precarizada em todos os níveis, no aspecto material, no aspecto físico e também no aspecto humano, com a falta de funcionários, não há funcionários contratados em número minimamente suficiente para as nossas escolas. Nós temos uma precarização da contratação de professores, nós temos o professor categoria O, que é um professor precarizado, um professor que não tem, que tem os seus direitos aviltados pelo governo, que tem uma contratação extremamente precarizada, por tempo determinado. Esse professor normalmente por conta da legislação, expulso das escolas, não fica muito tempo em cada escola, porque há uma interrupção do contrato, né? Isso vem desde 2009, com a aprovação da Lei 1093, que foi instituída a quarentena, depois a duzentena, voltou para a quarentena novamente. Então, há uma verdadeira precarização e os baixíssimos salários dos profissionais da educação como um todo. Aqui até o governo estadual nem cumpre corretamente o piso nacional salarial, né? Só está cumprindo agora, mas de uma forma irregular, através de bonificação. Olha que vergonha, o estado mais rico do Brasil, que tem o maior orçamento do país, não paga o piso nacional salarial. Então, são salários baixíssimos, salários arrochados, defasados, né? E nós vamos perdendo os nossos professores. Muitos professores preferem prestar concursos em outras prefeituras ou preferem trabalhar nas escolas particulares do que trabalhar no Estado, porque o Estado está matando a cada governo a sua carreira do magistério, que está sendo destruída, né, pelos governos do PSDB. Então, em São Paulo é difícil, né? Nós temos que aumentar o investimento em educação no nosso estado, que ainda tem escolas de lata, tem mais de 100 escolas de latinha no estado. Nós temos escolas superlotadas, centenas de escolas que não têm as quadras para as aulas de educação física. Eu já fiz várias denúncias sobre isso, dando os nomes das escolas, né? Escolas que não têm quadras cobertas. Quando tem quadra, muitas vezes não é coberta. Então tem precarização das carreiras dos profissionais da educação, do magistério, do quadro de apoio escolar, dos gestores, dos supervisores ganham muito mal, os diretores também. Então, tudo isso depõe contra a educação do maior estado do Brasil. Isso já vem acontecendo há mais de 30 anos, sobretudo nas gestões do PSDB. Deputado, nos últimos tempos a gente tem ouvido muito falar sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb,
e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. O que são esses fundos, deputado? Como que eles podem ajudar a educação? E dentro desses fundos, se fala muito no custo aluno-qualidade. O que é isso? O que isso significa efetivamente para a educação? Olha, o Fundeb, que é o fundo mais importante hoje, que financia toda a educação básica, ele é muito importante. Na verdade, nós nem deveríamos depender de fundos, né, para financiar a educação. Nós deveríamos ter recursos suficientes, um real planejamento da educação nacional. Mas como isso não há, foram criados os fundos, né? No primeiro era o Fundef, que financiava só o ensino fundamental, ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, e depois foi criado o Fundeb, que avançou para financiar também a educação básica. Então, nós tivemos um avanço nesse financiamento. Na verdade, o Fundeb é um fundo contábil, né, que redistribui as verbas da educação por aluno matriculado no ensino, na educação básica. Então, quanto mais alunos matriculados na educação básica, mais o município vai receber desse fundo contábil. Então, isso é importante. E o valor por aluno, que é esse custo-qualidade, ele é importante também, porque ele pressupõe que você tem que sempre levar em conta que esse financiamento pressupõe você ter investimento em insumos, né, em materiais, em condições adequadas para que os alunos tenham a qualidade de ensino, porque não basta só matricular o aluno e fazer com que ele permaneça na escola. São três pilares importantes: garantia do acesso, da permanência e da qualidade de ensino. Está na Constituição Federal e na LDB. Então, a qualidade ela é importante. A escola não é um depósito de crianças, mas para isso você tem que ter um financiamento adequado, que garanta essa qualidade. Então, para isso você tem que ter os insumos, todos os materiais, você tem que ter escolas com laboratórios de informática, com salas de artes, com salas de leitura, com bibliotecas, você tem que ter quadra poliesportiva, você tem que ter internet gratuita, banda larga para todos os alunos, toda a escola possa utilizar, né? Então, são as condições materiais. Você não pode ter superlotação de salas, né? Depois você tem que ter carreiras que valorizem de fato os seus profissionais da educação. Todos os profissionais devem ser valorizados. Então, aí você, né, isso tem um custo, logicamente. Então, esse é o custo-qualidade. Qual o custo-qualidade para você oferecer a qualidade de ensino na rede pública de ensino? Então, esses critérios que eu estabeleci aqui são eles que definem se a escola vai ter qualidade ou não. Se a escola não tem infraestrutura material nenhuma, se os professores têm salários baixíssimos, isso dificulta a oferta da qualidade. Então, o custo é esse, é uma referência, entendeu? Uhum. E esses fundos são importantes hoje, sem dúvida nenhuma, mas eles devem ter mais financiamento, devem ter mais recursos, de fato. Essa questão que o senhor coloca agora, deputado, é tão importante porque isso faz com que o aluno do estado de São Paulo, por exemplo, tenha a mesma condição de educação e de aprendizado que um aluno do Nordeste ou de outro estado. Então, quer dizer, é importantíssimo que a gente tenha um mínimo, a qualidade mínima, como o senhor observou, da biblioteca, do laboratório de informática, tudo que ele pode ter ali à disposição para que ele tenha o pleno desenvolvimento. Então, esse tem que ser o padrão da escola pública brasileira. Então, aí a gente não está nem só falando do estado de São Paulo, a gente está falando da escola brasileira, que tem que ter todos esses equipamentos à disposição dos alunos. Deputado, a gente tem ouvido muito falar em reforma administrativa no âmbito do governo federal. Muito se fala sobre esse assunto. O senhor avalia que pode haver impacto na educação com essa reforma administrativa, com a efetivação dessa reforma administrativa? Sem dúvida, ela, além de afetar todo o funcionalismo público, mas, sobretudo, a prestação de serviços públicos para a população é a que vai perder, na verdade, porque ela vai ter um rebaixamento
nunca visto na prestação de serviços públicos. Agora, os professores, o magistério, será duramente atacado, porque não haverá mais, nessa reforma administrativa, nós vamos perder o concurso público de provas e títulos, nós vamos perder a estabilidade dos servidores, de todos, mas da educação também, não só do magistério, né, do pessoal do quadro de apoio escolar, dos gestores, todos perdem a estabilidade e haverá uma grande, na verdade, terceirização da educação, terceirização e privatização, porque as novas contratações serão feitas num processo totalmente precarizado. Se aqui em São Paulo a gente já reclama dessa contratação do professor categoria O, que é precarizada, vai ser muito pior. Aí vai ter interferência política do deputado que vai indicar os professores, os gestores, né? Vai ser um liberou geral, né, de fisiologismo político, de coronelismo político. Imagine no interior, nas cidades pequenas, onde isso já é forte, esse coronelismo. Então, eles vão aproveitar, né, os partidos fisiológicos, os parlamentares, todos vão querer indicar, não vai ter mais concurso, então eles vão indicar os professores. Vamos voltar ao passado, como há muitos anos atrás era assim, sobretudo antes da Constituição de 88, nós tínhamos pouquíssimos concursos públicos e existiam indicações políticas para o ingresso no magistério. O professor precisava de uma cartinha de um deputado para ter uma vaga. Lá no passado era assim, né? E nós avançamos, sobretudo com a Constituição de 88, e o concurso público ele é um elemento importante para o ingresso no serviço público no Brasil, em todas as áreas, mas sobretudo na educação. Então haverá esse impacto, né? Fim do concurso, fim da estabilidade, o professor não vai poder mais fazer reivindicações, porque ele vai ter o seu direito de greve abalado, tolhido por essa reforma administrativa, porque se ele fizer greve, ele é demitido, né? Hoje ele tem a garantia, a greve é um direito, enfim. Então, com certeza, essa reforma administrativa, ela é um verdadeiro câncer para a educação e todas as outras áreas. Só lembrando que, por exemplo, só para as pessoas que não sabem da importância da estabilidade, por exemplo, nós tivemos 2 casos recentes agora, não da educação, mas que pode servir também para a educação. O caso da saída do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que é o ministro da Destruição Ambiental. Quem denunciou ele foi um delegado da Polícia Federal, efetivo, concursado. Ele era concursado, estava num posto coordenando um trabalho de investigação e ele denunciou, fez um enfrentamento contra o ministro. Ele foi punido, ele foi afastado daquele cargo principal de chefia que ele tinha lá na região da Floresta Amazônica. Aí ele foi transferido para um outro cargo. Não perdeu o emprego porque ele tem estabilidade no cargo, né? Mas não nessas funções. Mas se não fosse ele, o Ricardo Salles, que está envolvido agora em vários crimes, sobretudo nesse crime de contrabando, me parece, ou venda de madeira ilegal, como todos acompanharam pela imprensa, ele estaria lá, ainda ministro, né? Então, ele está sendo hoje acusado pela Polícia Federal, investigado, e pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele sabe. E o caso agora desse servidor do Ministério da Saúde, que denunciou a tentativa de superfaturamento na compra de vacinas. Vocês acompanharam também. Ele é um servidor efetivo do Ministério da Saúde, concursado, que o Luiz Miranda, né? Irmão do deputado. Ele fez a denúncia. Se ele não fosse efetivo, concursado, ele já estaria demitido também. Então, essa é a importância, uma das importâncias da estabilidade. E a reforma administrativa, a PEC 32, acaba totalmente com isso. Uhum. Deputada, a gente está chegando no final da nossa conversa, mas eu acho que é importante a gente colocar uma última questão para a gente encerrar aqui o nosso papo. Quando a gente vê países ricos, deputado, o que chama a atenção é um elevado índice de escolaridade e baixíssimo analfabetismo, ou praticamente zero.
Eu queria saber se a educação é o caminho para elevar a condição social do povo brasileiro. E eu queria também que o senhor fizesse um rápido comentário sobre aquela questão do pré-sal, que foi levantado pelo ministro Renato Janine Ribeiro, ainda, se não me engano, se não me falha a memória, no governo Dilma, e que era uma esperança também para a educação, para o financiamento da educação. Eu queria saber em que pé está essa questão para o Brasil. Olha, Melissa, eu acredito muito e piamente de que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico, ambiental, cultural. Ela é fundamental, sobretudo a educação pública, porque mais de 85% das crianças e adolescentes estão matriculados em escolas públicas, sobretudo em redes municipais e redes estaduais. Então, você tem que concentrar o investimento na educação pública. Isso, para nós, é fundamental. Sem educação pública de qualidade, o Brasil não vai avançar. Não adianta investir em escola particular. Ela já tem investimento e ela atende uma minoria da população, nem 15%, talvez, da população brasileira. Nós temos que trabalhar com a maioria. A maioria estuda na escola pública, então tem que aumentar. E ela é o principal fator de desenvolvimento. Todos os países do mundo que tiveram um desenvolvimento considerável investiram em educação, sobretudo países que estavam passando por grandes dificuldades. O Japão e a Alemanha são dois exemplos. Após a Segunda Guerra Mundial, foram países destroçados pela guerra e se reconstruíram investindo pesadamente em educação e em educação pública. Então, isso para nós é fundamental. A questão do pré-sal é importante. Quando o Brasil descobriu o pré-sal, nós aprovamos que esse recurso, uma parte significativa desse recurso, teria que ser investida na educação, justamente para potencializar o desenvolvimento do Brasil. Mas, infelizmente, depois do governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, isso praticamente não será possível. Nós temos que mudar essa situação e fazer com que o dinheiro dessa riqueza, que é o pré-sal, que é do Brasil, venha para a educação e para a saúde, como tinha sido estipulado. Acontece que isso agora houve a mudança do curso desse investimento para beneficiar aí o setor econômico, mas é importante retomar essa luta. O pré-sal tem que ser um dos grandes financiadores também da educação pública brasileira para que nós possamos, de fato, ter desenvolvimento no país. Deputada, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na Alesp Cidadania, esse esclarecimento muito importante. A educação diz respeito a todos nós e saber um pouco melhor, entender um pouco melhor esse processo de financiamento da educação é muito importante. Muito obrigada, deputado. Obrigado, um abraço. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou do financiamento da educação com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Você fica agora com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.